Olá, concurseiros e concurseiras. Vamos dar continuidade ao nosso quinto tópico, parte 2 da nossa aula de biblioteca para o concurso da UFRJ de 2015. Bom, método por assuntos ou método específico. É o único a recuperar os documentos segundo seu conteúdo. Sua aplicação, no entanto, requer planejamento prévio, além de alguns requisitos. No caso, amplo conhecimento da empresa, bem como dos documentos que representam as atividades fim da mesma e uma análise minuciosa e interpretação da documentação. Isso eu já conversei com vocês antes. Por que tem que ter conhecimento? Porque tem que escolher qual é o melhor método. E para escolher um método por assunto, você tem que conhecer muito bem o seu acervo. Ok? Para facilitar o trabalho, recomenda-se iniciar o plano de classificação com os seguintes procedimentos. Primeiro, agrupar os assuntos principais ou grandes classes de assuntos. Subdividir os assuntos principais em títulos específicos, partindo sempre do geral para os particulares. Vocês vão estar lembrando que eu já disse isso nas outras aulas. Então vocês podem ver que o assunto, ele de certa forma, ele se repete. Quando a gente falou de classificação, catalogação, eu falei algo parecido com isso. Então, quando vocês estudando bastante em casa, vocês vão perceber que essa matéria toda ela se conecta. 3. Escolher e padronizar os termos adequados para a identificação dos itens. Ou seja, analisar os sinônimos e os termos técnicos. Bem, 4. Definir a forma de ordenação dos assuntos no arquivo. A ordenação dos assuntos de forma alfabética, uma vez que você elabore a tabela de classificação, ela já vai poder organizar um arquivo alfabético de duas formas. Primeiro, ordem dicionária. É básico, o nome já falou, dicionário. Consiste em dispor em ordem alfabética os assuntos classificados, considerando-se simplesmente a sequência de letras, ou seja, é letra por letra conforme vem no dicionário, conforme o nosso alfabeto, ok? Aí eu botei um exemplo para vocês. Artigos de moda, vai estar sempre nessa, eu desenhei no slide, vai estar sempre assim, tá? Em ordem. O hífen entre artigos de moda e artigo de praia vai estar aí denominando para vocês uma escala, tá? O que vem primeiro, vem primeiro. Artigos de moda, artigos de praia, equipamentos de esgrima, equipamentos esportivos. Percebe que equipamentos de esgrima ele vem antes de equipamentos esportivos, porque o G do esgrima vem antes do P. Ou seja, é básica a ordem dicionária. Não tem muito que perder tempo nisso. Ordem enciclopédica. O que é enciclopédia, né? Vai consistir em agrupar em ordem alfabética os títulos gerais, seguidos de suas subdivisões, mas sempre em rigorosa ordem alfabética. Artigos, concertos, esportes, lojas. A grande diferença aí da ordem dicionária para a ordem enciclopédica vai ser que a dicionária agrupa os assuntos e a enciclopédica vai agrupar os títulos gerais. A ordenação dos assuntos de forma numérica deverá ser elaborada com um índice alfabético remissivo. O que isso quer dizer? Que retorne, tá? Pois os itens classificados receberão números no arquivo e o índice auxilia na rápida localização. Bom, os dois métodos do que eu acabei de falar para vocês, da ordenação dos assuntos de forma numérica, são A, método duplex, e B, método decimal. É duplex mesmo, tá? Não se fala duplex. Duplex é uma pronúncia errada. É método duplex. Mesmo para apartamento. Não é apartamento, não é casa duplex. É casa duplex.
documentação após a divisão em classes, segundo o plano de classificação, recebe uma numeração sequencial simples para cada classe geral e as suas subdivisões também vão ser ordenadas com numerais, ok? De forma decimal. Vai ser esse primeiro quadro que vocês estão vendo aí. Biblioteca é o número 1. Então 1.1 é correspondência expedida. 1.2 é correspondência recebida. 1.3 são livros. Se você, aí você vai e desce mais um nível, tá? Então agora é 1.3.1. Eu já expliquei mais ou menos isso na parte de catalogação, né? Então, ó, sugestões para aquisição. Aí 1.3.2, orçamentos. E se fosse ter alguma coisa dentro de orçamentos, por exemplo, ia vir 1.3.2.1, orçamentos do acervo. E assim, sempre, sucessivamente. A hora que acabar o subgrupo, você 2.1, 2.2, assim vai embora. Ok? Método decimal. Bom, vai ser baseado no CDD. Lembra? Tem que ver a aula que eu falei sobre isso. Classificação decimal de Dewey. O que acontece? Ele criou para ser aplicado mesmo nas bibliotecas. E é um método universal, tá? É o mais utilizado. Esta classificação, inclusive na UFRJ, tá? Essa classificação vai dividir o conhecimento humano em 10 grandes classes. Para ver essa tabela, vocês vão ter que voltar na aula, quem não viu, na sequência das aulas. Bom, aí vocês têm aqui esse segundo quadro do lado, onde tem Clínica Médica 616. Isso vai sair, esse 616 é o número que ele vai ser gerado através da classificação CDD, tá? Então, aí é mais ou menos o mesmo raciocínio que o anterior. Se você tem o 616, que é Clínica Médica, quando você tiver ali embaixo 616.1, significa que é dentro da Clínica Médica Cardiologia. Então, aquele acervo no 16.1 vai ser tudo sobre Clínica Médica Cardiologia ou sobre Clínica Médica Dermatologia, que vai ser ali embaixo 616.5. Ok? Vamos para a próxima. Agora que vai ficar bom. Método alfabético ou alfabetação. É a mesma coisa, eu prefiro usar alfabetação porque alfabético, sei lá, é muito pesado, mas é pessoal, cada um fala o que quiser. Então, a alfabetação, ela é útil para o arquivamento das fichas bibliográficas, bem como para a ordenação dos livros nas estantes, para a ordenação geral da biblioteca. Vai sempre preferir o método alfabético, né? Como, por exemplo, elaborar a lista bibliográfica e pesquisar obras de referência. Esse método, o alfabético, ele faz parte do sistema direto de arquivamento. Por que é direto? Porque a consulta é efetuada diretamente no arquivo. Não vai precisar de outros recursos, tá? Contudo, para o seu perfeito funcionamento, está condicionado ao emprego de regras. E é aí que o negócio pega, porque são muitas regras. E infelizmente a gente vai ter que decorar todas. Para passar, vai ter que decorar todas. Não tem para onde fugir. Pode ser que não caia, mas acho que vai ter uma questão para você ordenar alguma coisa, porque é a cara da UFRJ pedir isso, tá? Até porque você vai ter que usar isso no seu dia a dia. Então, vamos lá. Tá esquentando. O que é a regra de alfabetização ou alfabetação? É um conjunto de determinações que comandam a ordenação alfabética de nomes de pessoas, firmas e instituições no arquivo, solucionando os casos duvidosos. Enfim, é a regra que você vai utilizar para a alfabetação geral do seu acervo. Parece simples, mas não é, né? Quando a gente vê ali aquele exemplo, palavra para a palavra, né? Bom, o método do dicionário é mole. É mole, só que não. Finalidade. Qual é a finalidade desse método da alfabetação?
Primeiro, uniformizar as entradas de nomes no arquivo, padronizando critérios que facilitem o arquivamento e a consulta. 2. Proporcionar maior coerência à estrutura do arquivo, evitando entradas múltiplas e a consequente perda de informações. Bem, ordem utilizada é a ordem da língua portuguesa, tá? Não vai me falar que é língua brasileira, não, tá? É portuguesa. Nós seguimos o alfabeto português e não brasileiro, tá? Porque nossa língua é portuguesa. Então, bom, o alfabeto normal, como vocês conhecem, eu só deixei aí em vermelho, gritando, para vocês não esquecerem que o K, ele fica entre o J e o L, tá? Não pode esquecer, porque, por exemplo, vocês vão ver mais pra frente que vai complicar por causa dessas regras. E o que acontece? É bem provável que a UFRJ faça uma questão em que ela coloque assim, nomes de algumas pessoas ou títulos de alguns livros e mande você ordenar como se você fosse o auxiliar de biblioteca. Então, assim, se ele colocar João, Kleber e Márcio, por exemplo, você não pode dar mole de colocar o K no final. Tem gente que acha que as letras estranhas bota no final, tá tudo certo porque são estrangeiras. Não, fazem parte do nosso alfabeto. Então tem que ordenar João, Kleber e Márcio, tá? A mesma coisa lá no final, o W e Y, mas as pessoas tendem a lembrar a ordem deles, né? Porque RSTUVW, né? Tem o mesmo som, é só gravar isso. Vilma com V, Vilma com W. Logo vem um depois do outro. Aí vem o X, o Y entra antes do Z, que é o último, ok? Aí vamos lá. Tem a ordem de palavra por palavra. Todas as palavras são levadas em consideração. Ou seja, monte, cinza, monte, claro e montes. Por que monte está no final? Porque o S vem depois dos dois Cs, tanto de cinza quanto de claro, ok? É simples, só que tem que ter atenção. Entrada homógrafa. O que acontece? É quando tanto o autor, vamos lá, os dois autores aqui no nosso exemplo, tem o sobrenome Brasil. E aí, né? Entendeu? Então, você vai colocar o Brasil para frente, com certeza. Então, primeiro você vai diferenciar pela função, tá? E você vai dar preferência para pessoa física. Então, Carol, Brasil fica Brasil, Carol. E o Ministério da Educação, Brasil vai ficar Brasil, Ministério da Educação. Mesmo nessa ordem. Mas isso aí não vai cair. Eles vão pegar em outras regras, nas regras mais complicadas, difíceis e mais que tem mais uso, né? Eu acredito que eles vão recorrer bastante ao uso. Vamos lá. Nomes de pessoas. Agora que vai... Não é agora ainda que vai ficar bom, hein? Os nomes homônimos, simples ou compostos, seguidos de complementos de identificação, são dispostos na seguinte ordem. O que são nomes homônimos? São nomes iguais, tá? Parecidíssimos. Então, assim, vai ter essa ordem. A, B, C, tá? Primeiro, nomes com datas. Vem na frente. Igual você tá vendo aí embaixo. Pedro, 1928. Vem antes de Pedro II. Ok? Nomes com ordinais vão vir depois das datas e nomes com títulos qualificativos depois ainda. Por exemplo, Sir Pedro. Então seria depois do Pedro II ainda, tá? A mesmo exemplo ali da Maria, né? A Maria pura. O que acontece? O bom senso, na hora de precisar uma prova, vai dizer o quê? Que Maria Santos ou Santos Maria vai vir primeiro, né? Só que não. Se tiver um número, uma data, vai vir na frente de Maria. Geralmente, quando tem números normais, sem ser assim, segundo, terceiro, vem na frente, tá? Eu acho que eu já falei pra vocês isso na parte de títulos de livros. Por exemplo, 1001 Noites vai vir na frente de noites, na ordem de classificação. Então fica a dica aí, que os números, quando tem número normal,
ele tende a subir, vir na frente de todos. Bom, como agora vai entrar a parte com mais regras, né? São as regras mais chatas, mais interpretativas, tem que decorar. Eu vou acabar a nossa aula aqui, que também já está estourando o tempo. E no próximo bloco, eu vou tentar dar todas as regras numa aula só, tá? Então fiquem com Deus aí, ó. Até a próxima. Vou ver se eu já gravo agora para vocês, para entrar no ar o mais rápido possível. Até já!